o Kim, eu tinha uma pergunta para fazer, já que você está falando aí de umas propostas. O Flávio Bolsonaro outro dia foi criticado ali nas redes sociais pelo pessoal mais à direita, mas que consegue criticá-lo, por apresentar uma proposta muito parecida com algumas medidas consideradas apelativas e eleitoreiras do lulismo, tradicionalmente. É oferecer justamente celular para as mulheres, agora que ele está tentando conquistar o eleitorado feminino. Como é que o senhor viu essas propostas? Não, eu achei grotesco, né. Eu falei: "Gente, não é possível que um candidato à presidência da república não tem um infeliz, esse homem não tem amigos, né". O fato que porra, Igor, Você tá muito eu tô puto, cara. tentando desenvolver um Eu vou até no raciocínio, banheiro, pronto. você fica rachando do meu lado aqui, porra. Então, o fato você que é um homem sério, É por Felipe, isso que eu como as bolachas de arroz antes do programa. você que é um homem sério. O fato do Flávio ter proposto dar 60 milhões de celulares pra mulher e pra idoso, mostra que ele é um homem sem amigos. Porque não teve um infeliz pra bater no ombro dele e falar: "Meu amigo, isso é uma ideia horrorosa. Você não só não vai conseguir captar votos como o populismo do PT consegue, como o próprio alvo do seu populismo, que são os idosos e as mulheres, vão te rechaçar e falar que você é ridículo, que foi exata e precisamente o que aconteceu". Então, assim, essa proposta do Flávio é a prova cabal de que ele não tem amigos. Ele não tem nem amigos, nem assessores competentes. Não teve um, pra chegar e falar: "Isso é ridículo". Tava lá a coordenadora da equipe econômica dele, do lado, reforçando, não, uma baita proposta. As empresas de telecomunicação, inclusive, iriam se dispor a apoiar. Mas é óbvio que vão apoiar, você tá tirando dinheiro público pra passar pasteles. Pô, você tá falando que você vai comprar celular, você vai pagar essa internet pro celular, é claro que a empresa de telecomunicação vai achar mil maravilha. Pô, você tá passando bilhões de reais direto do bolso do pagador de imposto pra fazer populismo, enriquecendo empresas de telecomunicação, que, aliás, até nesse sentido de ser um populismo que atende a um lobby empresarial, o Flávio tem semelhança com o PT, porque o Vale Gás, o Felipe, não é mais, né, um valor que você pode utilizar para comprar o gás em redes credenciadas. Agora é o próprio gás que o governo tá te entregando, e isso, vamos lá. Primeiro, todo o sucesso acadêmico que é colocado comparando o Bolsa Família com o Fome Zero é de que no Bolsa Família o mais pobre teve a liberdade de decidir o que era prioridade para si próprio, quando no Fome Zero o governo escolhia o que era e por isso o Bolsa Família funcionou e para acabar com a fome e o Fome Zero não funcionou. Aí você vai lá, É dar ao cidadão a liberdade de usar o seu dinheiro da maneira como quiser, é isso? exatamente. E aí o Vale Gás, em vez de você, sei lá, aumentar o Bolsa Família, né? Porque se você vai criar um benefício voltado para o mesmo público, né? Em vez de você aumentar aquele benefício para o cara escolher qual que é a prioridade dele, né? Se é gás, se não é. Cara, pô, tem um forninho elétrico, a eletricidade tá mais barato do que o gás, né? Não, você vai lá e especificamente dá gás. Você dá um produto específico. Isso, Felipe, eu conheço. É lobby do Suarez, do S de OAS, do rei do gás. Então, assim, por um lado, você finge estar ajudando o mais pobre, mas nos bastidores você está atendendo o lobby de empresário bilionário corrupto. Da mesma maneira, o Flávio vai lá, finge estar dando um benefício para a mulher e para o idoso, e aí, né, por trás você tem as teles, que, na minha avaliação, constituem um oligopólio no nosso país, prestam um péssimo serviço e que agora vão passar na proposta do Flávio, né, a receber bilhões de reais do pagador de impostos. Mas não para por aí. Piora o populismo do Flávio, porque Jair, Flávio, sempre disseram Bolsa Família era Bolsa Esmola. Aí agora, mais recentemente, o Flávio falou que ele vai dar os 600 de Bolsa Família, mais 100 reais para quem economizar 100 dos 600, mais 100 reais para quem fizer não sei o quê, mais 5 mil reais de microcrédito. Então, o cara pegou 600 contos do Bolsa Família, que ele falava que era populismo, transformou em 5.800. Bom, meu amigo, você precisa se decidir se você quer, de fato, ter uma candidatura de direita ou se você quer ser o vice do Lula, né? Porque até agora acho que o Lula não indicou vice, salvo engano. Então, pô, tá aberto o espaço pro Flávio, pô. Com essa linha de proposta, pode ir pra lá, você vai ser recebido de Para braços quem é abertos. leigo, tecnicamente, qual é o problema de uma proposta como essa? Ela não é sustentável porque ela custa muito dinheiro e ele está omitindo isso da população? Não, acho que não faz sentido em primeiro lugar.
Não é nenhuma questão técnica. Primeiro, sim, tem a questão técnica de, né, o famoso artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que trata sobre toda a proposição precisar ter estimativa de impacto e fonte de receita, seja corte de gasto, seja aumento de imposto. Não tem isso, né? Ele apresentou uma conta de padeiro ali, sem memória de cálculo e sem dizer de onde vai sair o dinheiro. Tem esse problema, mas o problema central é anterior. Por que dar celular para mulher e para idoso? Qual que é a ratio por trás disso, né? No que dar um celular para uma mulher ou dar um celular para idoso, no que esse público focal vai se beneficiar mais do que o resto da população de receber um celular? Ele tangenciou ali um discurso de combate à violência contra a mulher. Gente, olha, eu já vi vários casos de estupro e de feminicídio. Em todos esses casos, as mulheres tinham celular e, assim, não mudou muita coisa. E tinham celular com acesso a você instalar um chat GPT, que é uma inteligência artificial muito mais competente do que essa Mar IA, né? Mar IA que ele apresentou como sendo uma IA para mulheres. Então, assim, eu acho que não faz sentido em primeiro lugar, né? Qual que é o problema que ele está tentando resolver, né? Por que esse público? Por que esse meio? Não tem nenhum pressuposto, sabe? Não é nem um raciocínio ali, sei lá, aristotélico, assim, pressuposto, conclusão. Não tem um pressuposto, não tem outro pressuposto, não tem uma conclusão. Ele só jogou que vai dar celular pra mulher. E tu não gostou? Tu não é mulher, né? Isso porque o candidato Renan Santos e você mesmo na sua atividade parlamentar se colocam como políticos de direita. O senhor entende que esse tipo de proposta não representa o ideário da direita e por que motivo? Não, primeiro porque ser conservador politicamente falando, né, que é como o Flávio se define, pressupõe você ser cético e você só aplicar, do ponto de vista da política pública, você só propõe uma política pública se você tem dados, se você tem evidências e você tem um raciocínio lógico que demonstra que aquilo funciona. Você não utiliza seres humanos como ratos de laboratório, que é uma das críticas que o conservadorismo faz em relação a comunismo, socialismo, em relação a experiências totalitárias. Não. Primeiro, eu monto de cima para baixo uma estrutura de como eu acho que a sociedade deve funcionar. Daí, eu experimento na prática, sem que haja nenhuma evolução gradual, com nenhuma naturalidade, né, como aquilo vai funcionar. Aí, pô, se gente morrer e tal, a gente dá uma ajustadinha aqui, uma ajustadinha ali. Então, uma das principais críticas do conservadorismo, né, ao socialismo, ao comunismo, né, é você pega uma teoria, né, que sequer é testada na própria tese, né, sequer sobrevive a um confronto de tese, não precisaria nem ser testado na prática, e implementa para as pessoas e vamos ver no que dá. Né? É aquela história do... Eu não me lembro qual autor conservador utiliza essa analogia, mas você vai testando fazer um avião decolar sem uma das partes. E aí várias vezes você fala, não, é que tava faltando uma parte errada. E você continua matando pessoas com o avião que não decola. Da mesma maneira, você aplica isso para política pública. Você precisa mostrar por que vai funcionar. Qual é a maneira que você vai implementar? Por que você vai implementar? Já funcionou em algum lugar? Funcionou de que maneira? Se funcionou nesse lugar, por que funcionaria aqui? Nunca funcionou em nenhum lugar? Por que aqui funcionaria? O que nós temos de especificidade? Qual que é a evidência que nós temos de que essa política pública vai funcionar? Então, primeiro ponto, o ceticismo que é natural do conservador, que é conservador de verdade, porque até essa semana o Eduardo Bolsonaro me criticou, né? Falou, porque, na verdade, tem a direita, que o pessoal nem sabe o que é direita, né? E aí eu resgatei aquele vídeo do Flávio, do Eduardo, falando... Perguntaram pra ele, né? Que livro conservador que você leu? Aí ele... Porra, aquele da capinha branca! Falei, meu, você não consegue citar um, nem que você... Olha, nem que você não tenha lido, né? No mínimo, você não consegue lembrar um nome de uma capa de um livro conservador que você viu na livraria um dia na sua vida, alguém que você tenha escutado numa palestra falar de um livro, você não tem a capacidade de se lembrar.
Porque o cara não pediu pra ele fazer uma resenha do livro, só pediu pra ele citar um título. Ele não tem capacidade de citar um título. Inclusive do Roger Scruton, o conservador britânico, filósofo que morreu há poucos anos atrás, e que o Eduardo Bolsonaro, naquela entrevista, encarou como uma referência intelectual. E ele só soube citar um vídeo de YouTube que o Roger Scruton fez sobre a beleza. Ele não sabia citar o nome de um livro. Que, aliás, ele tem um livro ótimo que é Como Ser um Conservador, né? Exato. Que foi o único do Scruton que eu li e que, pra mim, quando ele fala do vínculo, né, em relação à sua terra, em relação à sua comunidade e o conservadorismo ser, que eu acho que essa é a melhor definição, né? Ser um pacto entre quem morreu, quem vive e quem tá por viver, né? Ou seja, honrar o legado daqueles que passaram, trabalhar para entregar uma sociedade melhor do que você recebeu pro futuro, né? Ter essa conexão, isso ser, entre aspas, o contrato social, eu acho que essa é a melhor definição de conservadorismo, porque, por exemplo, o pensamento revolucionário, ele corta o primeiro elo dessa definição, que é o compromisso com o passado, porque o revolucionário acha que tudo que veio atrás dele tá errado e que ele que vai trazer tudo que tá certo de novo, né? Então, assim, todas as instituições, toda a economia, todos os costumes, as relações sociais, desde o Estado, da democracia, da economia de mercado até o casamento, todas as instituições estão erradas e eu que vou começar do zero, que eu sou o zero. Aí já viola o conservadorismo e fala, não, primeiro você precisa honrar o seu passado. Não significa que você tem um compromisso com os erros do passado, mas significa que você tem um compromisso de aprender com o passado, né? E aí o Eduardo não é capaz de citar nada e ele veio falar, não, mas aí o Kim tenta confundir, né? Ele é um cara que, né, fala que, não, a direita pode concordar com a esquerda aqui. Eu falei, olha, peraí, gente. Olha, na minha experiência de mandato, direita que mais concordou, não é nem com a esquerda em si, mas com o petismo, foi o bolsonarismo. E aí eu listei, pô, PEC da vingança pra perseguir promotor que combatia a corrupção, afrouxamento de lei de improbidade administrativa. Antes existia a figura da culpa grave, né? Então, assim, eu sou o prefeito, Igor. E aí tá lá na sua casa, tem um buraco pra asfaltar, né? Pra fazer a operação tapa-buraco ali, na frente da sua casa. Eu contrato uma empresa de isopor. Aí eu tapo com isopor o buraco da sua casa. Se não ficar comprovado que eu recebi propina da empresa de isopor, eu não posso ser responsabilizado administrativamente, no âmbito do direito administrativo sancionador, eu não posso ficar inelegível por ter usado o isopor pra fazer a operação tapa-buraco ali na frente da sua casa. Nisso, PT e Bolsonaro e Centrão votaram juntos, né? Qual que é a desculpa pra defender um troço como esse, cara? Porque existe um apagão das canetas, que as pessoas têm medo de ser prefeito porque por qualquer coisa toma processo, porque o Ministério Público fica responsabilizando por qualquer coisa. E olha, eu conheço bem que tem muito promotor que quer ser prefeito, que quer governar no lugar dele, quer governar no lugar do governador. Agora, você não corrige um abuso com o outro, né? Que, aliás, essa é a frase que eu mais gosto do Espírito das Leis, do Montesquieu, que ele fala, vejo os antigos abusos, vejo sua correção, e vejo os abusos da própria correção. Isso é um abuso, né, da própria correção. Mas só para lembrar, você estava citando aí que foi criticado pelo Eduardo Bolsonaro nessa semana, quando você estava falando de que essa proposta do Flávio ela nem sequer respeita, vamos dizer assim, a tradição do pensamento conservador, porque eu perguntei em que ela difere do pensamento de direita, como vocês entendem. Isso, então, eu fiz toda essa volta para dizer que Flávio e Eduardo nunca passaram a um ano-luz. Eu não vou nem dizer de um livro conservador, eu vou dizer de um livro, ponto. Sim, eu tenho sérias dúvidas se os dois foram alfabetizados. Cara, que você fez? Eu não tô aguentando. Não, eu fico. Que tem várias paradas que tu fala que eu fico assim, caralho, mané. Não dá merda não falar essas paradas aí? Não, falar que ele é analfabeto não é crime. Ah, mas tu falou que ele é um ladrão também, né? Aí é crime. Então. Bom, cara, e aí, então me conta, tem uma outra questão aqui que tem muito mais a ver contigo, na real. Só um parênteses, crime, você diz, pro cidadão comum que não tem imunidade parlamentar, mas com a imunidade parlamentar você tem uma relativização. Imunidade não tá valendo nada. Tá no Supremo um processo pedindo minha prisão ali, porque eu disse que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula,
Foi o primeiro citado nas investigações do INSS. E o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, não gosta que digam que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações do INSS. Também não gosta que digam que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, comprou uma fazenda, né, de mais de 15 milhões de reais com o dinheiro do roubo dos aposentados. O senador Everton Rocha, PDT do Não Maranhão, gosto, fala. vice-líder do governo Lula, não gosta. Pô, mas Curta esse vídeo e inscreva-se no canal.